Olá, boa tarde, meus amigos, minhas amigas. Hoje iniciamos a semana com mais uma live, a pauta bastante interessante, que é tratar um pouco dos interesses da nossa juventude, que anda bastante aflita aí com os encaminhamentos que o governo federal, o governo estadual e os governos municipais têm tomado em relação especialmente às questões relacionadas à educação. Então, hoje nós teremos aqui a Nayara. Nayara é presidente estadual da União da Juventude Socialista do Estado de São Paulo, né? Nayara, tudo bem? É do PCdoB. Tudo bem, Beth? Oi, tudo para todo mundo. Já você fala, Nayara. Tá eu estou com a Vivi também, a Vivi é advogada, é da direção estadual do PT, né? Então, feminista. E hoje, essas duas garotas, meninas, eu sempre chamo todo mundo de menina, né? Mas essas duas jovens militantes, aguerridas, que sempre na história da defesa aí da nossa juventude, dos movimentos estudantis, têm defendido as pautas que são de interesse aí da nossa juventude, da juventude do nosso país. Então, esse debate um pouco hoje é especial. Vamos falar um pouquinho sobre isso, falar um pouco sobre o coronavírus, vamos falar como é que está a vida da juventude, né, que sempre bastante ativa, se viu agora presa dentro de casa. Mas eu tenho uma jovem estudante em casa, eu sei que o movimento não para, né, por conta de não poder sair de casa. As novas tecnologias, as redes sociais, enfim, têm auxiliado aí a galera a conversar, debater e, fundamentalmente, agora uma questão muito relacionada ao Enem. Mas antes de chegar a esse debate com as meninas e elas se apresentarem melhor, só para localizar vocês, Santo André, nós estamos, a região do Grande ABC registrou na última sexta-feira 2.645 pessoas infectadas e 143 novos casos, né? E 251 vítimas fatais do coronavírus aqui na nossa região. O índice de letalidade na última sexta-feira estava em 9,3. O isolamento social, infelizmente, as pessoas parece que, pelo mau exemplo que vem sendo dado pelo chefe maior da nossa nação, acaba que as pessoas afrouxaram um pouquinho o cuidado em relação ao fique em casa, né? Isso tem trazido para consequências gigantescas, né, para o nosso país. Foram 10 mil mortos, né, registrados nesse último final de semana. Lamentável que nós tenhamos chegado a este número, e este número não é um número, né, não é um algoritmo, são vidas. 10 mil pessoas, gente que tem pai, tem mãe, tem irmão, tem filhos, tem família, tem amigos, né? São 10 mil pessoas, e isso é muito triste, muito lamentável. O índice de isolamento do estado de São Paulo também é outro dado bastante preocupante, 48%, muito abaixo do que a Organização Mundial da Saúde estipula como razoável, que seria 70% de adesão ao isolamento. E no estado de São Paulo a gente verifica que, infelizmente, a adesão tem sido em torno de 48%, e aqui em Santo André e na região do Grande ABC tem variado um pouco entre 52, 60, depende, né? Depende se é o dia da semana, se é final de semana. Então, essas são as preocupações. Quanto mais tempo, e eu acho que São Paulo, muito provavelmente, ou a cidade ou o estado vai ter que entrar numa situação de lockdown, senão a gente não vai conseguir conter essa curva, né? E quanto mais tempo leva, mais prejuízo para todo mundo, né? E mais as pessoas vão se cansando de ficar nessa situação de isolamento, que pode ocasionar aí as vítimas fatais, as pessoas contaminadas. Então, esse é o panorama que a gente coloca. Se possível, fique em casa. A gente sabe que tem muitos profissionais que têm que ir para a rua mesmo,
tem que trabalhar, o da saúde, da segurança, as pessoas que fazem o abastecimento de alimentação, infelizmente, muita gente na informalidade que não recebeu o recurso, o auxílio emergencial, está tendo que se virar também, fazer alguma coisa, porque senão vai morrer de fome, né? Essa é a realidade da nossa sociedade, do nosso país. Então, Nayara, são tantas coisas que têm deixado a gente tão preocupado, né? E eu queria que você se apresentasse melhor, falar um pouquinho da sua história, né? Da sua militância. Depois a gente passa para a Vivi, né? E aí a gente começa o nosso bate-papo em relação às questões que são, como é que a juventude está vendo tudo isso? É um pouquinho para a gente dialogar com as várias galeras várias juventudes, né? E a gente não tem uma juventude só, a gente tem várias juventudes, né? Características distintas, por isso é importante que a gente tome esse cuidado. Nayara, você quer começar, meu amor? Posso começar, Beth? Primeiro, queria dar boa tarde aqui para todo mundo, em especial para a turma aí de Santo André, que está acompanhando a live com a gente, a toda a juventude que está nos acompanhando, e dizer que muita felicidade em estar aqui com vocês. Tanto Beth quanto Vivi são pessoas muito queridas para mim, que podemos já viver algumas coisas aí nesses últimos tempos, então fico bastante feliz de estar aqui com vocês e te agradeço, Beth, pelo convite de participar aqui e poder contribuir um pouco com esse plano de governo, nessa campanha tão bonita que tu vem construindo. Bom, eu me chamo Nayara, como você me apresentou, eu tenho 24 anos. Atualmente, gente, eu estou estudando publicidade e propaganda aqui na PUC de São Paulo. Eu sou lá do interior do estado de São Paulo, na verdade, de uma cidade bastante pequena, que se chama Mirassol. E ali foi onde eu conheci a militância, na verdade, a partir da força política, de juventude, que hoje eu presido aqui no estado de São Paulo, que é o JS, a União da Juventude Socialista. À época, eu era estudante da FATEC e conheci o movimento estudantil a partir desta faculdade, a partir do DCE e tudo mais. Presidi a União Estadual dos Estudantes do estado de São Paulo na última gestão e passei a sucessão vindo diretamente aqui presidir ao JS de São Paulo. E nessa trajetória passamos por algumas poucas e boas, desde a reorganização escolar do Alckmin até a ocupação da Assembleia Legislativa por conta do escândalo de corrupção da merenda, pedindo a CPI, a ocupação da Câmara, Vivi acompanhou, estava uma loucura contra as privatizações aqui na cidade, também na época do Sampaprev, enfim. Então, algumas batalhas muito bacanas que a gente pôde viver junto, algumas com conquistas, outras só com resistência, mas creio que deixamos alguns bons legados que ainda a gente está colhendo. E queria só palpitar um pouquinho sobre essa coisa do isolamento social, né, Beth? Eu, na medida do que posso, estou mantendo aqui o isolamento social, mas, inclusive, a gente sabe que o próprio isolamento social, ele é também um privilégio, né? Hoje a gente vê que uma grande parcela da população vem precisando escolher entre ou ficar em casa e se submeter a uma situação muito difícil, de fome e tudo mais, ou ir para a rua trabalhar, muitas vezes em trabalhos informais, e se colocar num perigo da contaminação e tudo mais. Então, o que dizem, né? O isolamento social vem agravando a economia. Gente, o que agravou a economia foi a pandemia. O isolamento social é uma medida para conter o contágio, de fato, né? Então, o isolamento social, em hipótese alguma, pode cercar nossa mente como algo ruim, prejudicial, muito pelo contrário. Temos exemplos no mundo todo, como em Milão, na Itália, como nos Estados Unidos, países que não adotaram o isolamento social e que tiveram situações muito trágicas para o seu povo. Então, aqui no Brasil, que bom que tem pessoas como você, Beth, como a Vivi, como tantos outros, que vêm tentando conscientizar a nossa população a fim de mostrar que o isolamento social é a melhor garantia que nós temos no país para sair dessa crise sanitária. Obviamente, junto de políticas públicas que possam garantir um processo de quarentena saudável para todo mundo. Oi? Você tá desligada. Tá mutada, Beth. Beth. Opa, Vivi, é com você agora, minha querida. Se apresentar, falar um pouquinho de você e da sua militância. Bom, boa tarde. Primeiro para todo mundo que está acompanhando a gente. Boa tarde, Beth. Queria começar agradecendo muito esse espaço. Fico muito feliz de poder encontrar, mesmo que virtualmente,
duas pessoas que eu admiro tanto. Como a Nayara falou, a gente na juventude já se encontrou em muitos momentos. Você também, por conta do PT, a gente já esteve em vários momentos juntos, em reuniões, em atos, em atividades, e poder se reencontrar no espaço virtual, para mim também é muito gostoso, assim, a gente sente falta, né, de estar junto com as outras pessoas, e acho que é bem legal poder realizar debates como esse. Eu só Vivi Mendes, eu sou daqui de São Paulo, né, da capital, eu tenho 30 anos, então já estou quase saindo da juventude, mas acho que para o debate político sou muito nova ainda, né, a gente vê que não é a cara comum, né, de quem ocupa o debate político tradicional. Sou da direção estadual do PT, estou na direção estadual, estou na direção estadual já faz 7 anos, né? E ingressei na direção por conta da política que o PT tem de cotas, né, nas suas direções, então que tem a paridade de gênero, as cotas para a juventude e para negros e negras. Então, gosto sempre, a minha militância nesses últimos 7 anos sempre teve muito relacionado com a construção de juventude, porque foi o espaço que foram as pessoas que me legitimaram para poder estar na condução do partido. Eu sou muito grata a isso, tanto ao PT quanto à juventude do PT, que confiou esse espaço para mim e que permitiu, inclusive, que eu pudesse me formar, pudesse organizar bem a minha atuação política a partir desse espaço. Eu sou advogada, durante a faculdade fui do movimento estudantil, durante um ano fui da gestão do Centro Acadêmico 11 de Agosto, que é um dos maiores centros acadêmicos do país, fui secretária-geral do 11, então tenho uma relação muito forte com o movimento estudantil, mas há algum tempo, desde que eu me formei, tenho uma prioridade muito grande na construção junto às mulheres, do movimento feminista, principalmente as mulheres do PT. Tenho cumprido isolamento, porque acho que é respeitar a gente, mas principalmente respeitar quem não pode, né? Não cumprir isolamento, os trabalhadores de serviços essenciais, os trabalhadores informais, os entregadores que continuam trabalhando e mantendo, né, a vida, inclusive, de quem tem conseguido cumprir isolamento, mas saio até mais do que eu gostaria, porque eu tenho contribuído muito com os meus pais, que são do grupo de risco e que precisam, e que eu tenho que manter presos, eles ficam, às vezes, muito angustiados, e acho que todo mundo, inclusive, tem que olhar para o lado e ver se tem alguém que pode ajudar, que é do grupo de risco, porque tem muita gente ainda dos grupos de risco tocando tarefas que poderiam ser mais compartilhadas, né? Acho que é importante. Como a Nayara falou, acho que a gente aqui no Brasil vive uma situação muito caótica, né? Porque diferente de todos os outros países, a gente ainda tem que disputar que o isolamento social é uma medida necessária, porque o governo fica a todo momento fazendo essa disputa, e acho que a lei, queria só complementar o que ela falou, porque acho que ela já resumiu bastante em relação a essa temática. Acho que além da questão do privilégio, além da irresponsabilidade, né, que tem sido o governo fazer essa disputa e colocar a cargo das pessoas a decisão se elas vão morrer de fome ou se elas vão morrer do vírus, né? Acho que essa irresponsabilidade, acho que tem uma discussão muito importante, que até quando, né, que a gente vai ficar à mercê dessa disputa política que o governo Bolsonaro promove e que, na minha opinião, outros governantes têm embarcado para crescerem, como a gente prevê aqui em São Paulo. Dória não é nenhum bonzinho, né? Não tem nada de bonzinho, tem cumprido o mínimo, na minha opinião, que é de fazer as políticas de isolamento social se concretizarem, e aí a gente vê que em vários momentos essa disputa toma, né, o debate público, toma os jornais, e a gente acaba não discutindo as outras, o que poderia estar sendo feito e avançando nas medidas de cumprimento do isolamento social, como poderia estar sendo preservada a vida das pessoas, a renda, o emprego. A gente vê que os governos, talvez estaduais, municipais, poderiam estar avançando em medidas, e por conta do governo federal não fazer nem o mínimo, às vezes a gente fica na posição de ter que defender outros governantes que poderiam estar avançando e que, na verdade, contribuíram para o cenário que a gente tem de precarização do serviço público e que hoje aparecem como grandes responsáveis, gestores responsáveis, e a gente sabe que não foi. Então, acho que é importante também trazer esse debate, porque a gente que tem um compromisso histórico com a defesa do SUS, do serviço público, também tem que cobrar, tem que conseguir demonstrar que não é suficiente defender isolamento social, mas que é importante construir políticas que garantam que as pessoas possam cumprir de fato o isolamento social.
É isso, Vivi. Olha, sabe que é engraçado, na política a gente vê de tudo, né? Na eleição há 2 anos atrás, quando os cargos majoritários, né, do país, a gente via muito como que era Bolsodória para cá, Bolsodória para lá, e agora viraram, na narrativa, viraram inimigos, né? E enquanto eles brigam, as pessoas vão se contaminando, adoecendo e morrendo, medidas mais importantes e relevantes para a vida das pessoas poderiam ter sido tomadas, e aí fica esse jogo político para ver quem é que vai ganhar a narrativa, quem vai aparecer mais na televisão. Infelizmente, as pessoas estão muito mais preocupadas com a sua figura política do que na resolução de problemas do nosso país. Infelizmente, nós vivemos aqui uma situação dramática, uma crise sanitária, como a Nayara colocou, mas uma crise uma crise política, né, de condução política, de gestão, infelizmente. Agora, a pauta de hoje, tudo isso faz parte, essas questões todas faz parte. Eu acredito que, para vocês que militam aí nas questões relacionadas à juventude, às mulheres, ao combate ao racismo, como a Vivi colocou, como é que tem sido o dia a dia de vocês para continuar fazendo a resistência, né, em relação a tantos desmandos que são colocados como desafios para serem superados, essencialmente para vocês. Então, a gente vê, na educação, tem um debate gigantesco em relação ao ADNEM, né? Por quê? Porque, inclusive, eu defendo essa pauta de vocês, a ADNEM, porque, da forma como está, vai se agravar ainda mais as desigualdades sociais. As nossas escolas públicas, elas não têm essa tecnologia, esse aparato tecnológico, né, para atender de forma igual todos os alunos, e o Enem, fazendo o Enem agora, prejudica quem não vai ter possibilidade, talvez, de concluir o seu terceiro ano do ensino médio, e se concluir, a gente não sabe em que base será concluída. Então, são desafios importantes que é uma pauta da juventude, mas é uma pauta que pode definir uma geração, né? A geração de vocês, a geração de quem está vindo, e é muito importante que a gente possa ter na nossa sociedade pessoas como vocês, jovens como vocês, dispostas a pensar a carreira política, a carreira profissional, a carreira estudantil de vocês, mas muito mais do que isso, pensar em direito de igualdade para as nossas juventudes, que não têm a mesma igualdade de oportunidade que outros jovens têm, né? Então, acho que era um pouco a gente iniciar também um pouco essa discussão com vocês duas, né? Vocês duas têm uma militância tão importante na vida dos movimentos estudantis, de mulheres. A Vivi colocou aqui que ela tem militado agora bastante na causa das mulheres, mas a gente tem jovens mulheres e jovens mulheres negras, né? Que são triplamente excluídas por serem jovens, por serem mulheres, por serem negras, né? Então, esse é um outro debate que, se a gente for analisar, quem conclui o ensino fundamental, ainda que seja na escola pública, os maiores índices de evasão se dá nos pobres, mas nos negros, né? Por quê? Porque muitas vezes a opção por trabalhar não deixa de ser uma opção, mas uma forma de subsistência, e entre uma coisa e outra, o trabalho é o que garante a existência, a manutenção da própria família, né? Então, eu acho que era legal vocês falarem como é que vocês estão encarando tudo isso, como é que vocês estão militando, essa coisa do Enem, é uma pauta que eu gostaria que vocês tratassem aqui também. Por quê? Vocês sabem que eu também sou pré-candidata aqui na cidade de Santo André, a prefeita, e se tem uma coisa que me interessa, e eu procurei me dedicar muito nos meus mandatos, foi a questão da educação e a questão da juventude, além das mulheres, enfim.
saúde, as áreas sociais, né? Eu tive aqui em Santo André uma participação bastante efetiva quando o governo do estado do Alckmin sugeriu a reforma do ensino, mas na verdade era fechamento de escolas. A gente travou aqui um debate bastante gigantesco, e que essa foi uma pauta bastante vitoriosa, né? A juventude foi muito protagonista nesse momento, né? Tem sido em vários, né? Mas e vitoriosa. Então, como é que a gente pode pensar tudo isso, esse protagonismo, a defesa do ADIEMEM, e pensar o futuro de vocês, né? O que está na mira de vocês? Isso tudo é muito importante para que eu possa aqui pensar coisas e ter uma cidade que se identifique com a nossa juventude. Quem quer começar? Fiquem à vontade, pode tirar o microfone. Vamos fazer uma interação aqui, senão fica muito chatinho. Né? Você quer falar primeiro, Vivi? Quer que eu fale? Pode mandar ver, então, Nayara. Tá bom. Bom, Beth, acho que é um tema muito sensível, né, para a nossa população, para a nossa sociedade hoje. Falar sobre juventude, falar sobre educação, falar sobre mulheres, é falar justamente nesse momento do que mais vem se escancarando com esse processo de pandemia, que é a desigualdade mesmo, né? Eu queria começar um pouco daqui para fazer alguns links com algumas coisas que eu queria apresentar aqui, de reflexões e tudo mais, que é do seguinte: muitas das principais contradições que hoje a gente vê a nossa sociedade enfrentando, elas não são novas. São geralmente contradições estruturais que estão sendo agravadas por esse processo da pandemia. Porque existe um nível de desigualdade social muito grande. Por exemplo, o maior índice de contágio pelo coronavírus, ele está concentrado nas regiões mais centrais das cidades. Mas o maior índice de mortalidade por conta do coronavírus está concentrado nas regiões mais periféricas da cidade, né? A gente tem que olhar as duas curvas. Exatamente. As curvas da classe A e B e a curva da classe C, D e E. Exatamente. E aí, Beth, o que vai começando a colocar para a gente muito escancarado é que é o seguinte: em especial depois dessas tragédias que a gente viu, como a reforma trabalhista, como a reforma da Previdência e tudo mais, a situação do trabalho ficou muito vulnerável para uma questão de classe mesmo, né? Porque existe um fator da desigualdade que ele é de gênero, de raça e de classe hoje no país. E, em especial, esse da classe e tudo mais, ele está muito escancarado por conta da questão do trabalho. E eu acho que isso está completamente ligado à juventude. Esses aplicativos, por exemplo, do trabalho informal, o Rappi, o iFood, o Uber e tudo mais, nós temos a maior concentração de trabalhadores nesses ambientes aqui, a juventude, em especial a juventude da periferia trabalhando. E que são aqueles aplicativos que são vendidos como moderninhos, né, como o aproveitamento da tecnologia e tudo mais, mas que, na verdade, é só uma forma mais moderna de explorar o trabalhador, e, em especial, esse trabalhador mais vulnerável, que não tem carteira assinada, que não consegue negociar direitos e tudo mais. Então, a juventude está muito inserida nisso. E, muitas vezes, essa juventude aqui é quem vê dentro da sua casa precisando ajudar os seus pais a botar comida na mesa, a ter alimento na sua geladeira e tudo mais. Então, num processo desse, onde o processo de isolamento social trouxe uma série de novas realidades no mundo do trabalho, novas realidades nas relações sociais, né? São diálogos virtuais, são relações sociais digitais, são gerações e mais gerações que vêm, inclusive antes da minha, antes da Vivi, que estão chegando agora mesmo, que tem uma outra forma de viver em sociedade, né? Com esses novos aplicativos, essas novas ferramentas digitais, como o TikTok, né? Tantos desses, e que é uma cobrança muito doida, né? Na cabeça dessa juventude, de que aquela ali é a forma de se inserir em sociedade mesmo e tal. Então, são diversas as alterações e as mudanças que esse processo de pandemia, junto com a indústria 4.0, do avanço tecnológico, né, do meio digital e tudo mais, ele vem causando para a nossa sociedade. E que vão trazer e deixar impactos gigantescos para a humanidade. E no caso da juventude, ela se encara dentro desse processo com essas mais diversas alterações, também com o tema da educação muito presente no seu dia a dia. Eu, por exemplo, quando começou esse processo da pandemia, eu falei assim, meu Deus, o que vai acontecer agora? O que eu vou fazer com o meu semestre? Como é que vai ficar o ano letivo e tudo mais? E aí, de repente, começou as aulas remotas, né?
Só que, assim, em que pese uma parcela venha conseguindo se adaptar e tudo mais, existem muitas contradições, gente, sobre isso. Isso que eu estou falando aqui só do ensino superior, por exemplo. Que, nesse caso aqui, do ponto de vista mais acadêmico, o estudante que tem um mínimo de condições, como uma boa internet e um notebook minimamente, consegue acompanhar o que são as aulas mais teóricas, conceituais e tudo mais. Aulas mais técnicas, práticas, que exigem, por exemplo, você baixar programas completamente pesados e tudo mais, vai precisando que você tenha outros níveis de estrutura dentro de casa e tudo mais, né? Agora, quando a gente parte aqui para o ensino básico, galera, o que o MEC faz hoje, através da narrativa que ele propõe para a sociedade, a partir da luta pela manutenção do Enem por parte do Ministério do Governo, e a própria propaganda que o MEC apresentou para tentar dialogar com as famílias brasileiras, na nossa opinião aqui, é uma grande aberração, porque mostra um total afastamento do que é a realidade da juventude e dos estudantes brasileiros com o que é a realidade da política pública, da política que tenta ser implementada pelo Ministério da Educação. E veja bem, é tão doido o negócio que o que a gente vem discutir é que é o seguinte: primeiro, só um exemplo do estado de São Paulo. As escolas estaduais, elas estão suspensas as aulas desde o processo da pandemia. Nós estamos falando que durante quase um semestre todo, os estudantes do ensino básico estão fora do ano letivo, certo? Isso seja você do primeiro colegial, do segundo colegial, do terceiro, do ensino fundamental, certo? Estão fora do ano letivo. Agora o Dória vem e diz o seguinte: vamos aqui implementar um aplicativo para começar a voltar remotamente às aulas do estado de São Paulo. Para um estudante que já ficou 6 meses sem nenhum tipo de aprendizado, que já perdeu todo um conteúdo programático, que a pedagogia da escola estadual aqui estava programada para aplicar, pega agora um aplicativo para tentar correr atrás de um prejuízo que é completamente diferente e que a maior parte deles não conseguem ter acesso, eles vão sair num nível de desvantagem com uma parcela muito minoritária que é absurda. Porque quem conseguiu continuar estudando nesse processo de pandemia é geralmente os estudantes que têm acesso à escola particular, que tem um notebook de qualidade em casa, que tem uma internet que suporta conseguir estudar no meio digital. Porque a gente escuta muito a justificativa: mas todo mundo tem um celular, mas nem todo mundo tem nesse celular uma internet que tenha a capacidade de fazer esse tipo de interação, né? Então, só para lembrar. Exato. Então, você pensa assim, se a maior parte dos estudantes estão inserida nessa realidade aqui, que é de desvantagem, que é de vulnerabilidade, de não ter os equipamentos necessários para conseguir estudar, e uma parte minoritária está inserida dentro desse processo, nós estamos falando que aplicar uma prova do Enem, que é o que garante perspectiva de futuro para a juventude, que é poder ter o sonho de ingressar na universidade, nós estamos falando que o governo está assumidamente aplicando algo que é para completa desigualdade social, que é para dizer o seguinte: não estamos ligando se existem contradições sociais de acordo com as classes na sociedade. Porque se você tem, o problema é seu, se você não tem, o problema é seu também. Nós vamos aplicar o Enem, quem conseguir bem, quem não conseguir, amém. Então, você faz com que o maior sonho de uma geração toda, com que o maior sonho da vida de um jovem, que é ter um ensino superior, fique completamente prejudicado em detrimento daqueles que têm maiores condições. Então, essas desigualdades sociais, óbvio, gente, não é de hoje, né? Não é exclusividade do momento de agora, mas elas são agravadas nesse momento, em especial por uma questão territorial, por uma questão de classe, por uma questão de raça, por uma questão de gênero. E nesse momento é escancarada para a nossa sociedade. E aí o Weintraub é um maluco, né? Porque ele fica falando que a gente está dizendo que quer cancelar o Enem. Ninguém aqui disse em cancelar o Enem coisa nenhuma. O que a gente quer adiar o Enem. Exatamente, Beth. O adiar Enem, né? Mas é que sempre joga na confusão que é para quem tentar ter razão, né? Agora, Vivi, como é que você, né, essa militante também, petista, e atuando aí nessas várias áreas, qual é a tua avaliação? Quais são os prejuízos que você tem encarado, primeiro, com as mudanças que não são de hoje? A gente viu muito o Temer congelar os investimentos da educação da saúde, a PEC 95, né? E, Nayara, só lembrando uma coisa para te contar, engraçado, né? Os neoliberais, eles
ficaram esse tempo todo falando, né, de privatizações, de esvaziamento do Estado mínimo, e agora, se não fosse o SUS, minha gente, É verdade. o povo que precisa, o povo pobre, estaria morto, porque o que tem garantido aí a vida das pessoas tem sido o SUS, né? O SUS que historicamente a gente sempre defendeu. Então, e muita gente que antes tinha dúvida, hoje está levantando bandeira defendendo o SUS. Ah, então, tá vendo? Deus me livre, mas foi uma pandemia que veio para ensinar algumas coisas que historicamente a gente sempre alertou. E aí, Vivi, como é que é isso? Enfim, a gente teve sempre tantas bandeiras importantes, né? Teve essa turma aí do Bolsonaro, sempre defendeu o Estado mínimo, e agora a gente tem visto aí os caras se mexerem, porque o SUS se fez fundamental, né, na vida das pessoas. Isso é política pública, isso é Estado forte, né? Não é o que o Bolsonaro está tentando fazer, mas a gente sabe que quando se tem um Estado forte, o cidadão em primeiro lugar, né? Como é que é? Não, vou pegar o gancho nessa parte final da fala da Nayara, que ela, acho que né, organizou o pensamento dela, que é como a pandemia ela tem desnudado, né? O Lula falou, né? Deixou o capitalismo nu, mas tem demonstrado como a desigualdade que é construída cotidianamente pelo nosso sistema e que é reforçada pelo nosso governo, pelo governo federal, ela escancara a dificuldade que as pessoas vão ter para enfrentar a pandemia, a parte sanitária, né? Então, preservar a sua saúde, mas também como elas vão conseguir enfrentar todas as consequências que a pandemia gera, da desaceleração econômica, do desemprego, da perda de renda. Então, que as pessoas, diferente do que algumas pessoas falaram no começo, que o vírus era democrático, né? A gente viu muita gente falando sobre isso, que ele é democrático, não escolhe entre ricos e pobres. De fato, qualquer pessoa pode ser contaminada, mas as condições com as quais as pessoas têm para enfrentar essa pandemia são muito diversas, tanto no campo da saúde, por isso que a gente vê essa mortalidade expressiva, né, nas regiões periféricas, a gente vê já uma ampla ocupação de UTIs nos hospitais públicos, enquanto os hospitais privados têm conseguido manter uma média de ocupação, e acho que também é uma discussão importante, né, qual o papel que os hospitais privados vão cumprir no enfrentamento da pandemia. Então a gente vê que não é muito diferente do que foi colocado, não. As pessoas elas estão enfrentando a pandemia de formas muito diferentes, em condições muito diferentes. Acho que é muito legal a gente fazer o debate sobre o hoje, dia 11, porque daqui a pouco é dia 15, né? Que vai fazer um ano da grande mobilização contra o governo Bolsonaro que aconteceu ano passado pelo setor da educação, estudantes e professores, funcionários da educação, que, na verdade, foi abraçada por todo o campo progressista de esquerda do país e em defesa da ciência, e que demonstrou uma resistência muito forte do nosso campo, e acho que é importante a gente lembrar, porque ano passado os estudantes já denunciavam desde a eleição, mas eu lembro que no 15M a denúncia feita principalmente era que o Bolsonaro era inimigo da educação. Na verdade, ele elegeu alguns inimigos para o seu governo. As mulheres são um setor e os estudantes e a ciência são outro setor. É do projeto bolsonarista a anticiência, a desvalorização da educação. E aí, sobre o Enem, eu acho que é muito importante a gente conseguir comparar quais foram as perspectivas, existe sim uma diferença de projeto muito forte no campo da educação do governo Bolsonaro. A gente viu, né, no ano passado, eles tentando ampliar a educação em casa, né, o homeschooling, a gente viu esvaziamento e corte no orçamento na educação, na pesquisa, então já vinha num processo de desestruturar o campo da educação. E agora, nesse momento de pandemia, esse projeto se mantém. Eu acho que o governo querer manter o Enem a todo custo, como tem sido colocado, é mais uma das formas que eles têm de deslegitimar a política pública, esvaziar a política pública para depois poderem cortar. Acho que eles trabalham nessa lógica, né? O Enem do ano passado já foi um Enem recheado de problemas, que é o maior, né? O maior problema
Enem com problemas na história, justamente porque tem uma perspectiva da parte deles de acabar com o que foi a construção dessa política que permitiu o acesso, né, de milhares de pessoas à universidade como nunca tinha acontecido. O Enem, enquanto política pública, ele estruturou a relação, né, dos estudantes com acesso à universidade, com o ensino. Universidade pública, né, especial, né, Vivi? Porque... mas várias universidades particulares passaram a adotar o Enem como forma de acesso. A gente sabe que ele modificou a forma como as pessoas acessam o ensino superior. E aí eu acho que tem uma fala do Weintraub que, para mim, demonstra muito qual é a concepção deles, que ele colocou, né, que o Enem é uma competição e que ficou mais difícil para todo mundo, então tá tudo bem. Só que a gente sabe que não é isso, ficou mais difícil para uns do que para outros. Como a Nayara expôs, né, de acesso à internet, a gente pode colocar as pessoas, eu pelo menos, tem a possibilidade de estudar num lugar fechado, assim, sozinha. A gente sabe que as pessoas que moram em habitações precárias não têm um único lugar para estudar. Então, você está ficando em casa, seu pai está trabalhando, sua mãe está trabalhando, você tem cuidados da sua família que você tem que cumprir. Então, Vivi, só para interromper rapidinho, assim, essas pessoas nunca tiveram, a gente costuma dizer, no chão de escola, no chão da sala de aula. Exatamente. Porque se tivesse no chão da sala de aula, ia saber o que é a realidade diversa da periferia. É dramática. Só para eu não aguento, né? Eu sou professora e a gente gosta sempre de estar falando, comentando junto, assim, um pouco isso que você colocou. Até porque não é um botãozinho que você liga e desliga, né? A nossa cultura, a cultura da escola brasileira, da escola pública brasileira, né? É a presencial, né? Então, o nosso cérebro, o nosso cognitivo, né, ele é preparado para um aprendizado que necessita dessa interação interpessoal, né? Quando você vai para um modelo remoto, ou um modelo que remoto é uma coisa, EAD é outra ainda, né? Remoto é aquela coisa que o pessoal coloca lá online, no site, você vai lá, busca, enfim. Agora, EAD não. EAD você tem que ter o tutor, o aluno tem que ter... É muito mais pesado. Mais pesado, ele tem que aprender a desenvolver a sua disciplina, autodisciplina, concentração, né? E os mecanismos tecnológicos. Como se a nossa sociedade fosse uniforme, todo mundo tivesse preparado e tudo estivesse certinho, e era só sentar, ligar o aparelho, tudo certo. Não é isso, né, Vivi? Na verdade, como você colocou, o acesso aos bens, né, ele é muito disparo em relação de um grupo ao outro. Quem está nas escolas particulares, no ensino médio, acaba que tem um pouco mais de relação com esse mecanismo. Mas a escola pública, não. Eu acho que o homeschooling, inclusive, ele não dá muito certo aqui no Brasil, porque a gente tem a tradição da escola, graças a Deus. Sabe por quê? Inclusive porque a escola é um lugar de proteção. Em vários quesitos. Se a gente falar da alimentação, uma outra briga que a gente teve, inclusive, que vocês aí estão brigando por conta do governo do estado, que deu para uma parte de 3,5 milhões de estudantes, ele dá o kit aí, o valezinho, para 750 mil, ou seja, não é para todo mundo, né? Isso é uma coisa. Então, a gente percebe que as condições que são oferecidas, elas são muito diferentes. E a nossa cultura é a cultura da presença. A gente sabe que muitas crianças que sofrem violência, né, é na escola que é detectado. É na escola que se encaminha para o conselho tutelar. Então, a escola, além daquele conhecimento epistemológico, né, que a gente procura desenvolver com os nossos alunos, né, a produção do conhecimento, existem aqueles que são relacionados à axiologia, que é a solidariedade, o respeito, a compreensão e tudo mais. Mas a escola é um lugar onde a gente percebe tudo da vida dessa criança.
Então, eu não sei se esse homeschooling vai enrolar muito, não. Acho que enrola com um grupo, mas não é a nossa cultura. Espero, né, Bibi? Não sei, o que você acha? Não, eu também espero, mas eu acho que faz parte da tentativa deles de descredibilizando a educação, né? Eles, por exemplo, eu falei, né, dos inimigos que eles elegeram. O bolsonarismo, enquanto ideia, né, ideologia que tem se fortalecido no nosso país, ele há muito tempo elege esses inimigos, porque ele precisa dos inimigos, inclusive, para organizar a sua base social, né? E aí a gente lembra que o professor, né, o professor de história, já é há muito tempo o inimigo dessa extrema-direita no nosso país. Eles já colocam como o conhecimento crítico, o ensino transformador, como um grande inimigo. A gente viu isso quando a gente discutiu a questão dos planos municipais de educação e educação em gênero nas escolas. A gente vê quando eles tentam a todo momento descredibilizar o trabalho que o Fernando Haddad construiu e resumir a discussão do Ministério da Educação ao kit gay. Então, eles têm eles sabem que esse é um potencial inimigo, porque, como a gente viu, as universidades, os estudantes, os professores continuam sendo, de fato, um grande polo de resistência ao que é o projeto desse governo. Quando a gente viu em vários momentos pré-Bolsonaro, né, durante o governo Temer, durante a luta contra o impeachment, a gente viu como essa classe, né, relacionada à educação, esses setores relacionados à educação, eles continuam sim cumprindo um papel de resistência. Eles defendem uma lógica de Estado forte, uma lógica de educação transformadora, de coletividade, de raciocínio, de pensamento, que cabe muito pouco para esse governo. Então, eu acho que esses projetos que eles vêm construindo, por mais que talvez eles não consigam, de fato, desconstituir todas as políticas que foram construídas durante, principalmente, os governos do PT, eles tentam ir enfraquecendo. E a gente percebe que, querendo ou não, o governo Bolsonaro, o Bolsonaro, né, em si, ele mantém uma relação muito forte, principalmente com uma base social que a gente precisa conseguir desconstituir. E esses caminhos, eu acho que por aí eles vão, se eles não conseguem vencer, pelo menos eles vão construindo dúvidas na cabeça das pessoas, que é muito difícil, que a gente não pode deixar que aconteça, porque vai ser irrecuperável. A gente vê como é muito difícil convencer pessoas que já estão muito tomadas pelo espírito do bolsonarismo, pelas ideias do bolsonarismo. Então, a disputa que a gente, mesmo que a gente veja que não é majoritário ainda, tem que ter muito cuidado e tem que sim fazer esse enfrentamento, tem que colocar na ordem do dia esse debate. Eu acho muito corajoso que no meio de uma pandemia como a gente tem vivido, que as entidades estudantis, mesmo não conseguindo se mobilizar presencialmente, estejam continuando fazendo enfrentamento ao governo Bolsonaro, porque a gente até percebe que as pessoas talvez não tivessem tão interessadas nessa discussão, elas estão prestando atenção em outros debates, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, mas os estudantes, novamente, e as entidades estudantis, que o governo tenta descredibilizar, desconstituir a todo momento, não se furtaram ao papel. Então, acho que a UNE, a UBS, as entidades estaduais estão de parabéns de estarem sim colocando esse debate na ordem do dia, na agenda do dia, e preservando o que é o espírito pelo qual o Enem foi constituído, e preservando a possibilidade de milhares de estudantes de poderem acessar a universidade. Vivi ficou mudinha aí, mas tem bastante gente entrando aqui, mandando um abraço para vocês, a galera da juventude aqui de Santo André, tem o Eric, tem a Natália, deixa eu ver aqui mais, a própria Ana Clara, tem uma galerinha aqui, bastante participante aqui da nossa live, aqui, mandando um abraço para vocês. Nayara, como é que quais são os grandes desafios que vocês que vivem, né, as novas gerações, enfim, né? Eu já estou assim, né? Eu já fiz uma caminhada, tenho bastante ainda, espero, mas eu já fiz uma boa caminhada. Vocês que são jovens, né? Quais são os grandes desafios que você encara aí, que a juventude precisa abraçar
para que tenha um futuro com um pouco mais de dignidade, né? Todas as áreas. Aí fica à vontade para o que você acha que é mais interessante. Claro. Beth, eu vou aproveitar essa pergunta e fazer um gancho com a pergunta anterior, né? Que eu acho que tem a ver com forma também nesse momento. Eu acho que muito do conteúdo, do que é a nossa luta política diária, do cotidiano, como eu disse anteriormente, tem alguns impactos de agravamento, mas não tem grandes transformações, porque parte de uma mesma questão, que é um sistema, em especial nesse momento, um sistema neoliberalista, e que tem na sua face escancarado as suas contradições, em especial do que se trata a desigualdade social. Então, esses temas, eles são os mesmos. O tema do trabalho é o mesmo, o tema da educação é o mesmo, o tema da saúde é o mesmo. Existem contradições diferentes. O tema da educação, que é a defesa do que é a pedagogia de Paulo Freire, como a pedagogia do pensamento crítico, do livre pensar, da educação como meio de transformação da consciência humana, das transformações da sociedade, né? A ciência, a pesquisa, a universidade em si, como um mecanismo de desenvolvimento nacional, de busca pela soberania, né? Que nesse momento vem cumprindo esse papel, inclusive, né? De busca pela vacina, por tentar desvendar o que é a Covid-19 de fato e tudo mais, né? Mas, como um todo, de formar como um todo a sociedade. Você estava falando há pouco sobre a escola, né? E que culturalmente o que a escola representa, eu brinco que tem uma tríade que rege muito o que é a nossa sociedade, que é a família, a igreja e a escola. Querendo ou não, essas três coisas aqui, elas formam o que é uma relação social dentro de um bairro, dentro do que é um território. Então, existem algumas dessas questões que mostram para a gente o seguinte: a educação como um todo, ela é uma pauta de muita sensibilidade para a nossa população, porque ela é um patrimônio nosso. E eu acho que as pessoas não abrem mão disso. A Vivi lembrou aqui muito bem do tsunami da educação. À época, eu ainda era presidente da UEE, pude participar muito ativa assim, das assembleias e tudo mais, e eu nunca vi um negócio daquele tamanho, porque era justamente uma pauta muito sensível. Gente, estavam tirando dinheiro da educação. E nesse momento, eu acho que a pauta do Enem, ela tem essa capacidade também. A Vivi lembrou bem do dia 15, eu queria já fazer um convite também, porque neste próximo dia 15 é o Dia Nacional pelo Adiamento do Enem, onde as nossas entidades... Peraí. Ai, que bonito, Beth, muito linda, muito linda. E que justamente nesse dia a UBS, a UNE, a NPG estão mobilizando estudantes do Brasil todo para essa grande mobilização. E que também tem a ver com uma nova forma de luta. Todo mundo sabe que esse era o semestre do Congresso da UBS, né? Aquele momento que junta a galera, o estudante do Brasil inteiro, num plenário, num ginásio, faz aquela barulhada toda e tudo mais para eleger uma nova diretoria. Com a pandemia, a responsabilidade com a vida e com a saúde das pessoas precisou falar mais alto aqui para a gente. Então, o que a gente fez? Uma transição online da diretoria da UBS, ineditamente, como nunca antes na história a gente tinha feito. E o dia 15, ele também marca, para além de uma grande luta pelo adiamento do Enem, a posse dessa nova diretoria eleita pela direção da UBS. Então, olha como é muito doido, né? Eu, por exemplo, aqui, nunca imaginava que em pleno século XXI, eu pensava que o século XXI ia ter carros voadores. O Jackson. Nunca imaginava que no século XXI eu ia estar num isolamento social presa dentro de casa. Quarentena, e como foi, só para lembrar, assim como foi a peste negra na Europa, que dizimou milhões de pessoas, a crise, na ocasião, era sanitária. E a gente se vê em pleno século XXI, pessoas que não têm ainda o seu direito ao esgoto, à água encanada, enfim, né? É lamentável que essas coisas ainda existam, né? Exatamente. Para mim, quarentena era coisa de seriado. Nunca imaginei na minha vida inteira que eu ia viver um negócio desse, sabe? Então, eu acho que tem dimensões de toda essa crise, que é sanitária, mas que agravou a crise econômica, que agravou a crise política e tudo mais, que elas têm dimensões que é justamente de forçar para a gente, em especial da luta aqui da juventude, de uma atuação mais no movimento de juventude, juvenil, educacional, que é de forçar algo que a gente não imaginava que ia ser tão rápido. Porque mesmo aqui que eu tô brincando, né, carros voadores e tudo mais, existe uma indústria 4.0 de avanço tecnológico que a gente já via que estava batendo na porta,
mas que, na minha opinião, por exemplo, eu achava que ia demorar mais tempo para chegar tão forte assim, para alterar as formas do trabalho, as relações do trabalho. Então, eu acho que a pandemia ela trouxe esses desafios de a gente conseguir antecipar uma série de debates que a gente achava que teria mais tempo para fazer e que, na verdade, a gente não tem, que a gente está vendo agora, assim, implementar um processo de avanço tecnológico, de avanço do que é o meio virtual, digital, para agora, nas transformações do trabalho e sociais. Então, eu acho que esses são desafios muito grandes, Beth, porque tem a ver com essa desigualdade toda que a gente está falando. A Vivi muito bem falou aqui, né? Não é democrático o vírus. Tem um caso muito emblemático, que foi um dos primeiros casos, que foi uma senhora que veio de uma viagem internacional, foi contaminada pelo vírus, né? Não liberou a trabalhadora doméstica de sua casa para se cuidar. A sua empregada doméstica pegou o coronavírus, a patroa se curou e a trabalhadora doméstica veio a óbito. Então, assim, se isso esse caso é emblemático. Isso Ele daqui não retrata a realidade, né? Exatamente. Então, se isso não é escancarar a desigualdade social, eu não sei mais o que é. Então, são casos como esse que vão mostrando quais são um pouco desses desafios. Na minha opinião, o maior desafio da nossa geração, é, primeiro de tudo, a luta contra a desigualdade social, em todos esses âmbitos, na educação, na saúde e tudo mais. A luta pela emancipação dos nossos povos, e aqui está o combate ao racismo, aqui está o combate à LGBTfobia, e aqui está o feminismo, em especial também para a nossa população, e também como um terceiro, igualmente grande desafio da nossa geração, que é a luta democrática. Infelizmente, estamos a essa altura do campeonato falando sobre democracia. Você resume tudo isso que você está colocando enquanto os desafios da sua geração? Isso tudo estaria sendo pensado como um socialismo, desafio para o socialismo? Seria Olha, isso? Beth, eu faço parte de uma organização que se chama União da Juventude Socialista. Eu certamente culpo o sistema capitalista por todas as desgraças, digamos assim, né? Toda essa desigualdade social é fruto das contradições desse sistema. E essas lutas que eu estou falando, que é de igualdade, que é de emancipação, que é de democracia e liberdade, na minha opinião, são ideias, ideologias que fazem parte do meu pensamento, que é um pensamento socialista de um país socialista. E você, né, Vivi? Esses são os desafios que você acha que a tua geração tem que encarar? Não, como é que é? Não, concordo bastante com a Nayara, e eu estava lendo os comentários aqui enquanto ela estava falando, e aí eu quero tratar sobre duas questões que eu acho que também ajudam a entender os desafios da nossa geração. Quando a gente discute juventude, eu gostei muito que você começou falando que juventude não é uma só, né? Porque a gente tem o costume, às vezes, de colocar tudo como se fosse a mesma coisa. E a gente sabe que não é, né? Além do que a faixa etária é muito grande, né? Dos 16, dos 14 até os 30, 29, 30 anos. Então, é muita vida que as pessoas percorrem e é uma trajetória, né? Uma parte da sua trajetória em que você está construindo várias coisas. Então, você partir de sair da casa dos seus pais, de começar a construir sua autonomia econômica, desenvolver o que você vai fazer profissionalmente, talvez começar a constituir família, essa parte toda essa trajetória que é a época de juventude das nossas vidas, ela é contida de diversas transformações e que as pessoas cumprem em momentos diferentes, em idades diferentes. Então, a juventude é uma coisa muito complexa, e eu gosto que quando a gente fala no plural, a gente já começa deixando nítido o quão complexo que é. E eu acho que tem duas questões que são muito próprias da nossa geração e que tem que estar na ordem do dia dos nossos debates, além da questão da educação, que eu acho que é uma que passa todas as nossas gerações, não acho que é uma coisa que fica tão restrita à juventude. Mas eu acho que tem uma discussão importante, que é a juventude enquanto momento em que você constrói a sua autonomia, está consolidando o que vai ser provavelmente os seus caminhos para você constituir a sua vida. É um momento de muita incerteza, em que você busca, assim, que você está testando, que você está experimentando, que você está buscando consolidar as suas respostas, as suas ideias. Então, esse momento e a gente hoje tem para a juventude uma perspectiva muito pior
do que, por exemplo, a gente tinha em 2014. Eu lembro que em 2014, quando a gente estava discutindo a eleição nacional, eu fui uma das coordenadoras da campanha da Dilma aqui em São Paulo. A gente tinha uma perspectiva a eleição vinha com uma perspectiva de esperança muito grande, né? Era o mudar mais, era o avançar, era o que ia ser o Brasil dali para frente contra um retrocesso que poderia ser representado na eleição do Aécio. E eu vejo que de lá para cá, o que os projetos políticos que começaram a ser eleitos pós-golpe, né, o que aconteceu pós-golpe no Brasil, foi demonstrando para a juventude, foi construindo para a juventude uma incerteza no cenário brasileiro que eu acho que angustia muito saber como que se você, antes a ideia era, eu posso entrar na universidade pública, eu posso galgar mais espaços, eu vou viver melhor que os meus pais, eu vou conseguir dar condição para os meus pais que talvez eles não tenham conseguido dar para a gente por como era a vida antes. Então, você tinha uma expectativa de avanço, de melhoria, que ela foi sendo comida por o que é esse projeto neoliberal, representado pelo Temer, representado pelo Bolsonaro, representado por todo esse campo da direita brasileira, centro-direita brasileira, que conviveu muito mal com o que foram os avanços do governo Lula e Dilma. E aí, a gente vê uma juventude que tinha como perspectiva tá melhor colocada em postos no mercado de trabalho, tá melhor posicionada, tá recebendo mais, tá cada vez mais sujeita a postos muito precarizados, muito desvalorizados, tendo a sua renda cada vez mais perdida. Então, o que a gente ganhava há 10 anos atrás se mantém, mas as coisas estão mais caras, a vida está mais cara, está mais difícil. Então, as perspectivas que se tem para a vida, acho que elas estão muito piores. Assim, a gente entra os anos 2000 com a eleição do Lula e passa o que foi o governo Lula, depois o primeiro governo Dilma, com a perspectiva de que a vida do brasileiro ia caminhar para frente, e a gente vê ela caminhando para trás. E eu acho que essa questão do trabalho, ela é talvez uma das mais fundamentais, porque quando você cria essa dinâmica que está posicionada, que está colocada para a vida das pessoas de hiperprecarização, de retiradas de direitos, é muito doloroso, assim. A perspectiva que você não vai se aposentar, a ideia de que em um momento de crise profunda, como a crise que a gente está vivenciando hoje, você está lançado à sua própria sorte, porque os trabalhadores, né, de aplicativo vivenciaram foi num primeiro momento. Eles chamam trabalhadores de aplicativo de empreendedor. Isso. Né? O nome da nova escravidão se chama empreendedor. É isso. O pior é que eles vendem essa verdade, e aí tem alguns jovens que, infelizmente, ele acha que ele é um empreendedor. Uhum. Ele acha que a garantia da sua subsistência é essa mesmo, e não consegue entender que ele teria direito a muito mais do que aquilo não é, aquilo não é empreendedorismo, é trabalho análogo à escravidão, infelizmente, né? Não, exatamente, e a gente vê, assim, eles, no começo, né, quando eles entram no mercado, eles vendem uma ideia de que você vai ganhar muito dinheiro, que você vai fazer parte desse time, que você vai conseguir avançar muito, e o que depois, o que a gente percebe é que cai muito o rendimento das pessoas, as pessoas têm que trabalhar muito mais para ganhar muito menos, não tem nenhuma relação de trabalho que as proteja, e no momento de crise, como a gente vê, as pessoas ficam completamente perdidas, elas ficam com... É isso, você precisa continuar trabalhando, independente da condição, porque você não tem... se não trabalhar, não ganhar, assim. Então, e vocês entraram na geração carteira verde e amarela. Que péssimo exemplo. É isso. Que falta de respeito, né? E de perspectiva, de apresentar perspectiva para vocês, né? Que são jovens e têm uma carreira a ser formada. Mas mais do que isso, é um processo, é uma garantia individual, mas é mais do que isso. Aqui se define uma geração, né? Uhum. Quando se coloca as coisas nesse patamar, você define o perfil dessa geração que está sendo constituída e construída por vocês que são jovens. Mas ainda bem, né, Vivi, que eu estou discutindo aqui, eu estou dialogando com duas feras, né? A Vivi, militante, ativista, feminista do Partido dos Trabalhadores, da Executiva. A Nayara também é militante do movimento estudantil, presidente da UJS,
está em todos os debates que estão relacionados aí com a educação, com a juventude, enfim, eu vejo bastante também a movimentação da Nayara. São duas pré-candidatas mulheres, né? Vê que bacana isso. Eu olho para a Nayara e vejo assim, olha as heranças que o PCdoB, o Movimento 65, tem tanta figura de mulher bacana no PCdoB também, a Manuela, que foi a vice do Haddad, enfim, seria a vice do Haddad. Você tem a Jandira, você tem um monte de mulheres bacanas e que marcaram história na luta, na defesa de uma sociedade mais justa, mais igualitária, e agora a gente vê a Nayara aí nesse mesmo movimento. A gente vê a Vivi também, a gente tem tantas... A Dilma, vamos pegar a Dilma, as nossas deputadas aqui de São Paulo, a Bebel, você tem a Beth Sayão, a Marcelia, enfim, tem tantas outras mulheres, personalidades tão importantes aí, e que vocês foram forjadas dessa luta, né? Estão sendo forjadas. Por isso que, quando eu vim aqui e falei para vocês, vamos falar um pouquinho das juventudes, é porque eu também tenho uma história na educação, e eu na Secretaria de Educação, a gente desenvolveu uma série de projetos, entre eles, pela vida não à violência, que naquela época a gente já debatia, olha, né? Naquela época eu quero dizer na 2000, por aí. A gente já falava um pouquinho sobre como que a juventude era endemonizada, né? A gente dizia assim, né? Muita gente olhava a juventude como se fossem os demônios. Não, não. A gente tem que estar junto, tem que discutir. E a gente sabe que no país com dimensões continentais, com realidades tão diferentes, evidentemente que as juventudes serão diferentes. É isso que vocês colocaram um pouco. Vocês vivem aí uma juventude que é a juventude da militância, da defesa e da garantia de direitos. Você tem outra juventude que milita aí em outras áreas, que é mais a pegada mais artística. Você tem a juventude aí que está muito enfrenhada na questão do trabalho. Você tem uma juventude que está alienada, e você tem uma juventude que está à margem, e você tem uma juventude que está envolvida aí, infelizmente, com aquilo que não é legal, que não é lícito. Então, esses debates todos, por isso que quando eu falo juventude, é porque é isso mesmo, né? São perfis diferentes. E vocês têm uma tarefa muito importante. Né? Vocês aí acabam sendo porta-vozes dessas juventudes, não importa qual, mas dessas todas, né? Porque vocês automaticamente representam, né? Pela idade, pela militância, pela trajetória, essas várias juventudes. Então, a gente está chegando no final, infelizmente, eu queria falar tanta coisa com vocês, né? Duas mulheres lindas aí, aguerridas, com um futuro bem bacana aí, de exemplos e de luta e trajetória. Muito legal estar com vocês aqui. Eu queria falar muito mais aqui sobre a perspectiva de vocês enquanto mulher, nessa sociedade tão machista, falar de coisas que vocês... a questão das várias orientações sexuais. A Vivi colocou aqui, na época da campanha do Haddad, o kit gay. Isso nunca existiu. Aquela tal mamadeira, isso nunca existiu, né? Como que as coisas foram sendo distorcidas de forma tão maquiavélica, né? Para derrubar a nossa democracia, para forjar a eleição, enfim. Mas, meninas, olha, eu queria que vocês fizessem as considerações finais para a gente ir encerrando e ter a oportunidade de conversar mais com vocês. Eu quero conversar mais. A gente está aí nesse processo de discussão do programa de governo. Eu quero a ajuda de vocês, porque eu penso que a nossa juventude precisa estar representada nesse programa de governo, e mais do que isso, precisa ter espaço na nossa sociedade com o respeito, né, que ela merece. Acho que é isso. Então, Nayara, suas considerações finais, dando um tchauzinho já para nós, depois a Vivi. Beleza. Beth, primeiro eu queria te agradecer muito por poder ter esse papo aqui com você e com a Vivi. Fico muito feliz em poder, de alguma forma, contribuir com o plano de governo da sua campanha para a cidade de Santo André. Eu sou lá do interior, moro na capital, mas eu tenho um carinho muito grande pela cidade de Santo André, nossa juventude aí.
Então, agradecer muito isso e deixar alguns convites para a turma que está assistindo aí, quem tiver mais curiosidade, muito do que eu falei aqui nessa live, da trajetória, das ideias, estão impressas num filme que eu pude fazer parte, que se chama Espero Tua Revolta. É um filme que conta, em especial, as ocupações das escolas, que fala sobre essa luta da juventude, sobre a repressão. Ele está disponível no Now e também na plataforma Taturana. Basta entrar lá, agendar uma sessão e assistir com a sua família, com seu tio, enfim, com quem você estiver passando essa quarentena. Que bacana. 2, convidar de novo vocês para o dia 15, agora, sexta-feira, o Dia Nacional de Mobilização pelo Adiamento do Enem e também a posse da diretoria da UBS. Para quem também tiver interesse de entender melhor sobre o Brasil e o mundo e sobre o feminismo, nós da UJS estamos lançando uma série de cursos online, então podem entrar lá, se cadastrarem, se inscreverem, participarem. E o último convite, o mais importante, para a juventude, para a galera aí da cidade, que gente, ajudem e participem na campanha de Beth Sirac, a prefeita da cidade de Santo André, porque com uma prefeita dessa, essa cidade não tem para ninguém. Tá bom, Beth? Pode contar Obrigada, comigo. Que bom estar aqui com você. Vivi, igualmente, também está aqui sob tua presença. Obrigada, meu amor. Vivi. Beth, quero agradecer muito o convite mesmo. Eu falo que eu sinto muita falta de participar de debates assim, porque a gente está acostumado a construir coletivamente, né? As nossas certezas, os nossos sonhos, eles só têm força mesmo quando a gente encontra mais parceiros nisso. Então é muito bacana a gente estar junto aqui e podendo reforçar, trocar essa ideia, pensar junto o que são os desafios dessa conjuntura. Tenho um carinho enorme por Santo André, acho que Santo André, Santo André tem um histórico muito importante para a política pública no geral, assim, o que foram já as experiências de governos de esquerda petistas em Santo André, são um exemplo para todo o país. Eu aprendi o que é o modo petista de governar olhando para Santo André. Então, eu acho que Santo André tem que retomar o que já foi essa história de muito avanço, de muita elaboração e de muita transformação da vida das pessoas. E eu tenho certeza que você é o melhor nome para conduzir isso. Fico muito feliz, inclusive, de ver que numa cidade tão importante a gente vai ter uma candidata, professora, mulher, que tem uma experiência gigantesca. Então é muito bacana saber. E jovem! Jovem, fazendo essa disputa aí, que é muito necessária. A gente sabe a diferença que faz um projeto como esse, dirigindo um município, e eu tenho certeza que você vai construir um programa de governo à altura dos desafios de Santo André e que vai conquistar a população. Agradeço muito o espaço, agradeço muito a oportunidade de estar com a Nayara, que também é uma militante, uma dirigente política que admiro muito, e que a gente já teve muito junto. Vamos se encontrar logo na rua, né? Assim, espero. E agradecer também todo mundo que acompanhou a gente. Quem quiser me acompanhar mais nas redes sociais, porque eu sei que Santo André faz uma divisa muito bacana com São Paulo, e como eu estou pré-candidata a vereadora aqui, eu sou @vivimendes_sp, estou no Facebook, no Twitter e no Instagram. Obrigada pelo espaço mesmo, foi muito gostoso. Meninas, olha, foi uma alegria, um prazer ter vocês. A galera da juventude que tem acompanhado as nossas lives, que tem tido a oportunidade aqui de conhecer um pouquinho mais a Nayara, a Vivi, acompanha essas meninas, elas são feras, o debate delas é super consistente, né? Acho que é importante as pessoas acompanharem, assistirem, para saber o quanto essas meninas têm lutado aqui em defesa da educação, em defesa do movimento estudantil, das mulheres, enfim, essas meninas têm travado um debate bastante importante, não só em nível local, mas acho que o debate que vocês fazem é o debate de um país que precisa melhorar muito as suas bases sociais, melhorar muito o debate em torno daquilo que a gente entenda que deva ser uma sociedade justa, uma sociedade igualitária e uma sociedade transformadora, né? Eu já fui professor, quer dizer, eu sou professora licenciada, já, como eu disse, trabalhei nos governos do Celso, do João, me elegi vereadora, então a gente tem aí uma história, uma caminhada muito grande. Eu penso que, assim como vocês, que estão se lançando num desafio muito bacana, eu acho que é importante mesmo, e espero que vocês
encontrem êxito, sucesso, e se precisar de mim, pode contar comigo, para que vocês precisarem. Enfim, a gente tem experiência, isso a gente tem bastante experiência. E traz aí a irreverência da juventude, porque a juventude tem que ser assim, né? Tem que ser irreverente mesmo, tem que se posicionar mesmo, porque depois passa, né? Então, agora é o tempo de vocês mesmos. E aí, contar com a ajuda de vocês aqui nesse debate em Santo André. Eu vou fazer outra live aqui com a galera jovem da cidade, né? Os movimentos estudantis aqui da nossa cidade, a JPP, o Movimento 65, outras galeras aí, que a gente vai estar fazendo um debate bastante interessante para contribuir com o nosso programa de governo. Gente, uma alegria, meninas, parabéns pelo trabalho de vocês. Vocês são inspiração, né? E o debate de vocês pode mudar aí a história de vários coletivos, né? Então, um abraço, um beijão, querido. E beijo, Beth. Sem esquecer, mais uma vez, dia 15, a dia Enem. A gente vai lançar uma campanha de assinaturas para garantir que as nossas juventudes tenham o direito e o acesso à universidade como todas as outras que têm aí uma condição social e econômica em vantagem. Então, nós queremos que todos os nossos jovens tenham o direito de oportunidade, de igualdade de oportunidade de acessar a universidade, inclusive pública do nosso país. Então, a Enem. Beijão, meninas! Beijo, Beth. Beijo, Vivi. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada, meninas. Tchau.